Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. E eu te convido a ser membro para ter acesso a todos os vídeos antecipadamente aqui do canal, conforme eu vou postando, tá certo? Então, vamos lá. Uma barra de cobre é mergulhada em uma solução que contém íons prata. Então, a prata aqui, pessoal, já perdeu os elétrons. Observa-se então o aparecimento de uma leve cor azul na solução e de um depósito escuro na barra de cobre. Pessoal, então o que acontece aqui? Ó? Nós temos a solução de prata Ag+, e o cobre, pessoal, ele vai começar a oxidar. Por quê? Ele não está falando que eu tenho solução de prata, ele não fala qual é, mas tem prata. Ele tem um aparecimento, ó, um depósito escuro na barra de cobre, é a prata voltando a ser metal, ou seja, é a prata reduzindo, ganhando esses elétrons, tá legal? Então ele começa a ganhar esses elétrons novamente, tá certo? E o cobre, o que vai acontecer com o cobre? Ele tá perdendo esses elétrons para prata. Então a prata ganha, o cobre perde, por isso que a coloração fica azulada, tá certo? É por esse motivo. Então, prata reduz e o cobre oxida. É o que ele quer dizer. Por quê? A gente vendo aqui a fila de reatividade, aqui não tem, mas o que a gente pode ter noção em relação a isso? Isso quer dizer que, pessoal, no momento que a gente está vendo isso, que a gente coloca a plaquinha de cobre, não tem nada. E o que ele fala? Não houve uma reação, não houve uma mudança de coloração, uma formação de um precipitado, então aconteceu reação. Nesse caso, como a gente só está verificando os metais, um oxida e o outro reduz, tá certo? Escreva a equação da reação de oxi-redução ocorrida. Então vamos lá, agora ficou fácil. Nós temos, ó, prata, que é o Ag+, mais cobre. Só pra gente escrever como que tá. Pessoal, é difícil tá M, tá? Aqui, mas esse M significa o quê? Metálico. Só pra gente organizar aqui, ó. Aquoso mais o cobre metálico. O que há aqui? A prata voltou a ser metálica, então vamos considerar o M. Então esse M de metal poderia ser S de sólido, tá? Que seria, eu acho que seria até melhor, porque a gente tem mais costume de escrever isso. E o cobre, pessoal, o cobre, ele vai perder elétrons, então ele vai ficar aquoso. Só que nesse caso, a gente vai ter que ter uma sacada. Por quê? O cobre, quando ele perde esses elétrons e na máxima, né? Vamos dizer assim, na máxima potência, ou seja, aquela quantidade máxima que ele perde, ele vai perder quantos elétrons? Ele vai perder 2. Então, se aqui ele está 0, se ele perde elétrons, ele vai ficar, ó, aqui a prata é 0, ele perde 2 elétrons. Ah, mas eu tenho que saber isso. Nesse caso, vai ter que saber, tá? Não tem para onde fugir. Tá legal? Pois muito bem, fizemos o que cada substância e cada partícula ocorre. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Ó? Tá vendo que aqui é positivo, eu tenho uma carga positiva. Aqui eu tenho duas cargas positivas. A gente vai ter que equilibrar a quantidade de cargas. Como assim? A quantidade que eu tenho nos produtos é a mesma quantidade que eu tenho que ter no reagente. Ah, mas dá para fazer por oxirredução? Dá. Aí você vai fazer todo o quanto que variou. Nesse caso que eu vou explicar, vai ficar mais simples, tá? Então, ó, fique esperto. Quando eu tenho aqui, ó, eu não tenho uma carga positiva nos reagentes, eu tenho duas cargas positivas nos produtos. Como que eu vou fazer para balancear? Se eu colocar um 2 aqui, ó, se eu coloco duas cargas positivas aqui, eu não vou ter as mesmas duas cargas positivas aqui, então a gente equilibrou em relação a quê? Em relação à carga. Só que eu tenho duas pratas nos reagentes, eu também tenho que ter duas pratas nos produtos. Pronto, balanceei. Entendeu que eu falei o conceito de oxirredução? Mas às vezes a gente nem precisou escrever aqui. A gente só verificou a quantidade de cargas, tá legal? Então, através sabendo dessa carga aqui, a gente conseguiu balancear, tá certo? Vamos fazer a B. B, determine a variação
do número de oxidação de cada participante da reação. Ou seja, pessoal, o que a gente pode entender? Ele só quer o número de oxidação, ou seja, o NOx. O cobre, pessoal, ó, vou escrever isoladamente. O cobre não foi de 0 para mais 2? 2 mais, melhor dizendo. Ou seja, variou quanto? O NOx dele, pessoal, vai ser quanto? Vai ser igual mais 2. Tá certo? Ou seja, variou em 2 unidades. A prata, ela não faz isso aqui, ó. Ela foi de prata ionizada para prata metálica. Ou seja, cada prata, qual que foi o número de NOx dele? No caso, ele diminuiu. O NOx da prata, nesse caso aqui, foi para -1. Tá? Ou seja, ele ganhou esse elétron. Ele foi, ó, o cobre foi de 0 para mais 2, NOx mais 2. A prata foi de mais 1 para 0. Nesse caso, ele diminuiu, tá certo? Por isso que eu coloquei mais e coloquei menos. Poderíamos colocar o NOx do cobre, ele subiu 2 unidades, enquanto da prata desceu 1 unidade, tá certo? Então é isso. A gente pode colocar desse jeito? Pode colocar desse jeito. É só para a gente ter uma noção daquilo que a gente está falando. Tá certo, pessoal? Então, mais um exercício resolvido aqui. Até que esse aqui foi relativamente rápido, né? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de reação, né? Ou classificação de reação, ou hashtag exatamente para engajar o vídeo. Tá com dúvida? Coloca nos comentários, que assim que eu visualizar, eu também já tiro dúvida de vocês, tá certo? E se vocês quiserem que eu grave um vídeo completamente diferente, coloca aí também nos comentários. Uma dica, aula, curiosidade, tudo no mundo da ciência, coloca aí que eu gravo o vídeo para vocês. Tá certo? E eu reforço o convite para você ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!